O fazendeiro e o empregado, uma história de mudança e gratidão. Parte 1. O encontro que mudou tudo. Em uma pequena cidade do interior, cercada por montanhas verdes e campos dourados pelo sol, vivia um fazendeiro chamado Seu Tobias. Um homem simples, de mãos calejadas e coração generoso. Conhecido por todos por sua honestidade e bondade. Ele não era rico, mas tinha algo raro: paz de espírito e sabedoria. Seu Tobias acordava todos os dias antes do sol nascer. Fazia sua oração, preparava seu café preto forte no fogão a lenha, e saía para cuidar dos animais e da terra. A fazenda não era grande, mas produzia o suficiente para sustentar a si mesmo, ajudar a comunidade e empregar uma ou duas pessoas que estivessem precisando. Naquela manhã, diferente de todas as outras, Tobias escutou uma batida tímida no portão de madeira da fazenda. Ao abrir, viu um rapaz magro, cabisbaixo, com a roupa rasgada, olhos tristes e o semblante de quem já tinha perdido muita coisa. O nome dele era Jonas. Jonas tinha uns 28 anos, mas parecia mais velho. A vida lhe pesava nas costas. Tinha vindo da cidade grande, sem família, sem dinheiro e sem direção. Havia perdido o emprego, sido despejado, e a única coisa que tinha era a esperança. Uma esperança que já estava por um fio. Bom dia. Me desculpe incomodar, disse Jonas, com a voz trêmula. Eu só queria um prato de comida e um lugar para dormir uma noite. Eu trabalho pelo que for preciso. Seu Tobias olhou para ele por alguns segundos. Não com desconfiança, mas com compaixão. Ele enxergou algo além da aparência maltratada. Enxergou a dor. E também uma luz, bem pequena, mas ainda acesa. Você tem fome, filho? Perguntou o fazendeiro. Tenho, muita, respondeu Jonas, com os olhos marejados. Então entra. Aqui ninguém volta da porta com fome. E se quiser, pode ficar uns dias. Tem uma cerca que preciso consertar, e o estábulo precisa de limpeza. Não posso pagar muito, mas comida e cama não vão faltar. Jonas não sabia se agradecia ou se chorava. Ele apenas assentiu com a cabeça e entrou. Naquele momento, algo começou a mudar. Não só na vida dele, mas também na do próprio fazendeiro. Durante os primeiros dias, Jonas trabalhava calado. Ele fazia o serviço com esforço, mas sem brilho no olhar. Comia em silêncio, dormia cedo. Tobias observava. Ele sabia que não se trata apenas de alimentar o corpo. Era preciso alimentar a alma. Num final de tarde, enquanto o sol descia atrás das montanhas, Tobias chamou Jonas para sentar com ele no velho banco de madeira da varanda. Me conta, o que aconteceu com você, Jonas? Jonas hesitou. Ninguém perguntava isso há muito tempo. E quando perguntavam, era para julgar. Mas Tobias não julgava. Ele ouvia. Então, pela primeira vez, Jonas desabafou. Contou sobre o emprego perdido num escritório onde ele era invisível. Sobre a traição de um amigo que lhe tomou tudo. Sobre a mãe que morreu e o pai que nunca conheceu. Contou sobre noites dormindo na rua e a vergonha de pedir ajuda. Tobias escutou tudo, e então, com um olhar firme e sereno, respondeu: Filho, você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer a partir de agora. E aqui, nessa terra, tem espaço para recomeço. Naquela noite, Jonas dormiu diferente. Pela primeira vez em meses, dormiu com o coração um pouco mais leve. Aquela fazenda, tão simples, começava a se tornar mais do que abrigo. Começava a se tornar um lar. Encerramento da parte 1 com um gancho para o próximo episódio. E foi ali, naquela fazenda humilde, que a vida de Jonas começou a se transformar. Mas ele ainda não fazia ideia do que o destino tinha reservado, e de como aquele fazendeiro, aparentemente comum, iria mudar sua história para sempre. Continua na parte 2. Parte 2. O talento esquecido e a primeira semente de esperança. Os dias se passaram, e aos poucos, Jonas foi mudando. Seu corpo, antes fraco, começou a ganhar força. Suas mãos, que mal seguravam uma enxada, agora firmes, cuidavam dos canteiros com zelo. E o mais importante, seu olhar, antes perdido, agora começava a brilhar de novo. Seu Tobias observava tudo com alegria silenciosa. Ele sabia que, mais do que dar abrigo, estava regando uma alma sedenta de sentido. Numa tarde chuvosa, enquanto organizavam o galpão da fazenda, Tobias encontrou um bloco de madeira esquecido no canto. Ele ia jogar fora, mas Jonas pediu: Posso ficar com isso? Um pedaço de madeira velha? Tobias sorriu. Claro, pode sim.
Vai fazer o que com ela? Eu gostava de esculpir. Antes de tudo desandar, eu fazia pequenas peças de madeira. Nunca mostrei para ninguém, mas me ajudava a esquecer os problemas. Tobias assentiu com um sorriso. Então esqueça os problemas hoje. Volte a esculpir. Naquela noite, enquanto a chuva caía no telhado de zinco, Jonas pegou uma faca antiga e começou a talhar o pedaço de madeira. Os dedos tremiam no começo, mas logo a memória voltou, e junto com ela, uma paz que há muito tempo ele não sentia. Passou horas ali, criando, não para vender, não para impressionar, apenas para se lembrar de quem ele era. No dia seguinte, Jonas mostrou o que tinha feito. Uma pequena imagem de um passarinho pousado em um galho, tão simples e tão bonita, que Tobias ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem um dom, filho, disse o fazendeiro, tocando com cuidado a peça, e Deus não dá dons à toa. Jonas sorriu pela primeira vez. Um sorriso verdadeiro. Faz tempo que não ouço isso. Obrigado, seu Tobias. Agradeça a Deus e prepare mais alguns. Tenho uma ideia. Encerramento da parte 2 com gancho. Jonas ainda não sabia, mas aquele pequeno passarinho talhado em madeira seria apenas o começo. A semente tinha sido plantada, e logo, algo grandioso iria florescer. Algo que mudaria não só sua vida, mas a de toda uma cidade. Continua na parte 3. Parte 3. Quando o talento encontra um propósito. Os dias corriam rápidos na fazenda. Jonas acordava cedo, trabalhava com dedicação e, à noite, se entregava à arte. A cada pedaço de madeira, ele transformava sentimentos em formas. Um pássaro, uma flor, uma casinha simples, um coração. Era como se, com cada escultura, ele limpasse um pedaço da dor que carregava por dentro. Seu Tobias, admirado, não deixava aquele talento se apagar. Ao contrário, alimentava com palavras, incentivo e oportunidades simples, mas cheias de valor. Jonas, no próximo domingo vai ter feira na praça da cidade. É pequena, mas tem muita gente boa passando por lá. Quero que você leve essas peças. Jonas arregalou os olhos. Mas, eu não sei vender. Nem sei se alguém vai gostar disso. Confia, o que sai do coração sempre encontra outro. Coração para tocar, leve, mostre, e se não vender nada, pelo menos você tentou, e tentar já é metade da vitória. E assim, no domingo seguinte, com uma caixa de papelão cheia de pequenas esculturas, Jonas foi até a feira, acompanhado por Tobias. O começo foi tímido, a maioria das pessoas passava sem notar. Mas então, uma senhora idosa parou diante da banca improvisada e pegou um dos passarinhos. Quem fez isso? Perguntou, com olhos marejados. Fui eu, respondeu Jonas, com um fio de voz. Esse passarinho parece o que meu marido esculpia antes de morrer. Você me deu uma lembrança dele. Eu quero levar. Quanto é? Jonas tentou dizer algo, mas engasgou com a emoção. Tobias respondeu, o quanto a senhora quiser pagar. Essa peça tem mais valor do que preço. A senhora pagou o dobro. E ainda agradeceu, apertando a mão de Jonas com ternura. Depois disso, outras pessoas começaram a parar. Um pai comprou uma flor para a filha. Um rapaz pediu uma imagem para dar de presente à mãe. Cada peça levava uma história, e cada história tocava uma alma. Quando o dia terminou, Jonas tinha vendido quase tudo, mas mais do que o dinheiro, ele voltava para a fazenda com algo que não sentia há muito tempo: propósito. Eu não sabia que podia fazer diferença na vida de alguém com isso, disse ele a Tobias. Naquela noite, eu achava que meu talento era inútil. Nunca pense que algo vindo do coração é inútil. Jonas, o mundo está cheio de gente precisando de beleza, de verdade, de sentimento, e você tem tudo isso nas mãos. Encerramento da parte 3 com gancho. Aquela feira foi só o primeiro passo. A voz sobre o talento de Jonas começou a se espalhar. Mas o que ele não imaginava é que uma encomenda muito especial estava a caminho. Algo que mudaria de vez sua história e o colocaria diante do maior desafio da sua vida. Continua na parte 4. Parte 4. A encomenda que mudou tudo. Depois daquela feira, o nome de Jonas começou a se espalhar pelas redondezas. Não apenas como aquele moço que faz esculturas bonitas, mas como alguém que colocava a alma na madeira. As pessoas não compravam apenas peças, compravam sentimento, memória e fé.
Seu Tobias, com a sabedoria de quem já tinha visto muito na vida, apenas sorria. Eu te disse, Jonas, quando o dom é verdadeiro, ele encontra o caminho certo. Mas foi numa tarde comum, enquanto Jonas cuidava do galinheiro, que a mudança bateu a porta literalmente. Um carro elegante parou diante da fazenda. Dele desceu uma mulher vestida de forma simples, mas com um ar decidido. Era Dona Carmen, diretora de um orfanato da cidade vizinha. Ela tinha ouvido falar de Jonas e viera pessoalmente fazer um pedido. Jonas, soube que você coloca emoção nas suas esculturas. Preciso de algo assim. Estamos reformando o orfanato e queria uma peça especial para o saguão principal. Algo que fale de esperança, de recomeço, de acolhimento. Você aceita esse desafio? Jonas ficou em silêncio. Por dentro, seu coração disparou. Nunca tinha feito nada tão grande, nem tão simbólico. Eu posso tentar. Não quero perfeição, disse Carmen, com firmeza. Quero verdade. Combinaram o prazo, 2 semanas. Jonas teria liberdade para criar o que quisesse. Ela apenas queria que a peça trouxesse uma mensagem forte, uma que falasse às crianças que ali viviam, muitas delas com histórias tão sofridas quanto a sua. Durante dias, Jonas se dedicou totalmente à escultura. Levava a madeira para o galpão, trabalhava de manhã, à tarde e até de madrugada. Tobias observava de longe, respeitando o silêncio do processo, mas sempre pronto com um café quente e uma palavra de apoio. O que Jonas criava, ninguém sabia. Ele mantinha coberto com um pano, como se aquela peça precisasse crescer longe dos olhos do mundo. E na última noite, com os olhos cansados e o coração acelerado, Jonas finalizou a obra. Chorou em silêncio ao olhar para ela, não por tristeza, mas por gratidão. Era como se cada golpe de cinzel tivesse esculpido também o que havia de mais profundo dentro dele. No dia seguinte, Dona Carmen voltou com um caminhão para buscar a escultura. Quando viu a peça, seus olhos se encheram de lágrimas. Era uma criança de madeira, sentada num banco, olhando para o céu. Ao lado dela, um anjo com asas abertas, protegendo-a. No chão, flores brotavam ao redor dos pés da criança. E no banco, esculpido em letras suaves, você é amado. Seu recomeço começa aqui. Jonas, isso é mais do que uma escultura. Isso é uma oração. Ele apenas sorriu, emocionado. Eu só coloquei ali tudo que eu gostaria de ter ouvido quando cheguei aqui. Parte 5. O convite inesperado. Início retomando o gancho com mais emoção e suspense. A escultura criada por Jonas se tornou o novo símbolo do orfanato. Visitantes, voluntários e até repórteres locais passaram a visitar o lugar apenas para ver de perto a criança protegida pelo anjo. Fotos começaram a circular nas redes sociais com legendas como: uma obra que fala direto ao coração, esperança esculpida em madeira. Quem é o autor dessa peça tão comovente? Em poucas horas, a imagem da escultura chegou muito além dos limites da cidadezinha. Atravessou o estado e chegou até os olhos de Antônio Bragança, um renomado empresário do ramo de arte e design, dono de uma galeria prestigiada em Belo Horizonte. Um homem conhecido por descobrir novos talentos e também por transformar vidas com oportunidades reais. Ao ver a imagem, Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Depois chamou sua assistente. Descubra quem fez isso. Preciso conhecê-lo. 2 dias depois, o celular da diretora do orfanato tocou. Era alguém da equipe de Bragança, pedindo informações sobre o artista que esculpiu a obra. Quando ela mencionou o nome de Jonas e disse que ele morava em uma fazenda no interior, o empresário respondeu: então é para lá que eu vou. No fim de semana seguinte, um carro preto cruzava as estradas de terra batida até parar na entrada da fazenda de seu Tobias. Jonas, que voltava do pasto com um balde na mão, estranhou o movimento. Quando viu o homem de terno descer do carro, sentiu um frio na barriga. Você é Jonas? Sou. Sim, pois não? Meu nome é Antônio Bragança. Eu vim aqui pessoalmente, porque sua escultura me tocou de uma forma que poucas obras tocaram, e eu tenho uma proposta para você. Jonas, surpreso, limpou as mãos no pano e olhou para Tobias, que já estava na varanda assistindo tudo com um leve sorriso. Proposta: quero te convidar para uma exposição em minha galeria, uma mostra chamada Mãos da Esperança, e quero que você seja o destaque. Sua história, sua arte, sua verdade, tudo isso precisa ser mostrado ao mundo.
Jones sentiu o coração disparar. Nunca imaginou sair daquela fazenda, muito menos ter seu nome num convite desses. A insegurança bateu, mas, ao olhar para Tobias, encontrou a mesma paz de sempre no olhar daquele homem simples. E então, perguntou Antônio: "O que me diz?" Jones respirou fundo, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Eu aceito, mas só se o senhor Tobias puder ir comigo." Encerramento da parte com gancho. A decisão estava tomada. O que começou como um abrigo, agora se tornava o ponto de partida para uma nova vida. Mas o mundo lá fora é grande, agitado e cheio de surpresas boas e desafiadoras. E Jones logo descobriria que, às vezes, o maior desafio não é vencer o mundo, é continuar sendo quem você é. Continua na parte 6. A cidade grande e o fantasma do passado. Região onde sempre viveu. No banco ao lado, seu Tobias observava tudo com olhos calmos, como quem já sabia que aquele momento chegaria. Ao chegar à galeria, Jonas ficou sem palavras. Nunca tinha visto nada parecido. Quadros enormes, esculturas brilhantes, paredes de vidro, e um auditório preparado só para ele. No alto, lia-se: "Mãos da Esperança, arte que brota da superação." O curador o recebeu com respeito. Todos os olhares estavam voltados para aquele homem simples, de camisa xadrez e botas de terra seca. Alguns o julgavam pela aparência, outros admiravam seu silêncio. Mas Jonas estava sereno. Ele sabia que o que tinha a oferecer não era luxo, nem pose. Era verdade, era alma. Era o que suas mãos contavam, sem palavras. Durante os preparativos para a exposição, ele trabalhou com dedicação. Esculpia durante o dia e, à noite, conversava com seu Tobias sobre tudo o que sentia. Tinha medo de não ser aceito. Tinha medo de decepcionar. Tobias o lembrava: "Jonas, você já venceu quando escolheu recomeçar. Tudo o que vier depois é colheita." A noite da exposição chegou. A galeria lotada. Câmeras, jornalistas, artistas, críticos. E no meio do salão, uma parede especial exibia suas esculturas. Uma criança com asas. Uma mulher rezando. Um lavrador ajoelhado. E no centro, sua primeira peça, o passarinho no galho. Muitas pessoas se emocionaram, aplaudiram e começaram a querer saber mais sobre o artista. Foi quando uma mulher, de vestido discreto e olhar hesitante, se aproximou. "Jonas, sou eu, a Marta." Ele virou, surpreso. Era ela, a esposa que o deixara anos atrás, quando ele perdeu tudo. Ela tremia, segurando uma foto na mão. O filho deles, agora com 7 anos. Eu vi sua história na transmissão vertical. Vi sua escultura, e me doeu tanto. Você mudou, Jonas, você venceu. Eu vim pedir perdão. E, se puder, quero que conheça seu filho. O mundo parou por alguns segundos. Jonas respirou fundo. A dor do abandono ainda doía. Mas, naquele instante, ele entendeu que sua arte não estava apenas curando os outros, mas também a ele mesmo. "Marta, eu ainda estou me reconstruindo. Mas se você quer mesmo que ele me conheça, eu aceito. Ele tem o direito de saber quem é o pai dele, e eu, talvez tenha uma nova chance de ser alguém melhor." Encerramento da parte com gancho. A noite da exposição não terminou com apenas aplausos, mas com um reencontro. A arte abriu portas, curou feridas e trouxe Jonas de volta à vida de forma completa. Mas o maior desafio viria depois: manter a humildade, o coração simples, e entender que fama pode passar, mas a essência é o que permanece. Continua na parte 7. O verdadeiro tesouro. A vida de Jonas virou uma avalanche de oportunidades. Convites para entrevistas, propostas para trabalhar com grandes marcas de design, galerias de arte oferecendo dinheiro por exclusividade. Mas nada se comparava à emoção que sentia ao segurar a pequena mão de seu filho, Davi, pela primeira vez. O menino era tímido, de olhos curiosos e sorriso escondido. Jonas sentia um nó na garganta sempre que o olhava. Tantos anos perdidos, tantos silêncios entre eles. Mas ele não queria recuperar o tempo. Queria construir algo novo com calma, verdade e presença. Marta, agora mais serena, parecia disposta a deixar Jonas fazer parte da vida do filho. Ela entendia que aquele homem não era o mesmo de antes. Não era mais o empregado sem rumo. Era um pai, um artista e, sobretudo, um homem curado. Nos dias que seguiram, Jonas dividia seu tempo entre os compromissos com a galeria e as pequenas visitas ao parque com
Davi mostrava a ele como esculpir um pedaço de madeira. E, sem perceber, ensinava também como transformar dor em beleza. Mas, no meio do brilho da fama, Jonas sentia falta de algo. Ou melhor, de alguém. Numa tarde nublada, sentou-se com seu Tobias, que ainda estava hospedado com ele. Sabe, Tobias, aqui é tudo bonito. Luxo, conforto, atenção. Mas eu sinto falta do cheiro do mato, do som dos galos, do silêncio das manhãs. Tobias sorriu, como quem já sabia o que Jonas ia dizer. Porque aquilo é sua raiz, Jonas, e sem raiz, até a árvore mais bonita cai. Na semana seguinte, Jonas surpreendeu a todos. Recusou contratos milionários. Agradeceu as oportunidades, mas explicou com simplicidade. A arte me trouxe até aqui, mas meu coração continua na fazenda. Eu não quero ser só um nome famoso. Quero ser um bom pai, um bom homem, e continuar esculpindo com o mesmo propósito, tocar almas. E isso eu posso fazer de onde tudo começou. Momento emocionante de encerramento da parte 7. De volta à fazenda, Jonas reconstruiu uma casinha simples para ele, e Davi começou a dar aulas de escultura para jovens da região. E, aos poucos, a fazenda de Tobias virou um centro de arte e cura. Ele entendeu, enfim, que o verdadeiro tesouro não era a fama, mas a chance de transformar vidas com o dom que Deus colocou em suas mãos. Continua na parte 8, o encerramento da história. Parte 8. O milagre da madeira e da fé. Os anos passaram. A pequena casa onde Jonas vivia com Davi se encheu de vida, a cada fim de tarde. O som do cinzel batendo na madeira era acompanhado pelas risadas do menino, agora já crescido, aprendendo os mesmos gestos do pai. O galpão ao lado da fazenda, onde antes Jonas trabalhava em silêncio, virou um ateliê comunitário. Crianças, adolescentes, até idosos da região vinham ali aprender mais do que escultura. Aprendiam a acreditar de novo. Seu Tobias, já mais velho, sentava na cadeira de balanço e observava tudo com olhos marejados. Eu sabia, Jonas, que você ia devolver para o mundo o que o mundo te tirou um dia. E foi numa tarde especial, num evento da comunidade, que algo tocou profundamente o coração de todos. Jonas apresentou sua última escultura. Não era vendida, nem exposta em galeria. Era para ficar ali, naquele solo onde tudo recomeçou. A peça era simples, mas poderosa. Mostrava duas mãos, uma grande, calejada, estendendo um pedaço de madeira a uma mão menor, frágil. Na base, esculpido em letras suaves, apenas uma frase: recomeçar é para os que têm fé. Naquele momento, todos entenderam. Aquela era a história de Jonas. E podia ser a história de qualquer um que acreditasse. Ele pegou o microfone e disse, com a voz embargada: eu fui um homem quebrado, esquecido, mas um fazendeiro acreditou em mim, me deu um lugar, uma madeira e tempo, e Deus fez o resto. Que minha vida sirva para lembrar vocês: nunca é tarde demais para recomeçar, porque quando Deus sopra a esperança, até o pedaço de madeira mais seco floresce. Encerramento emocionante. As palmas se misturaram com lágrimas, e naquele pôr do sol, em meio ao cheiro de madeira e terra molhada, Jonas não era mais apenas um escultor, era um símbolo vivo de que milagres existem, e muitas vezes vêm disfarçados de trabalho duro, silêncio e uma segunda chance. Fim. Nossa vida é dura, mas é abençoada. O canto do galo anuncia um novo dia, a enxada na mão e a cabeça fria, o cheiro da terra molhada no ar, histórias da roça pra contar. Oh, meu sertão, meu lar tão amado, cada folha, cada trilha é um legado. No balanço da carroça a tarde cai, histórias da roça, o coração afaga. As crianças correndo no terreiro, o som da viola no fim de janeiro, a fogueira acesa
rosa no mês de São João. Histórias da roça, de geração em geração. Testa enrugada, no olhar do velho há tanta jornada. A fé no Senhor nunca lhes deixou. Histórias da roça é o que a vida ensinou. O fim do dia traz a lua pra iluminar. As estrelas brilham no céu a guiar. Na soleira da porta, a prosa animada. Histórias da roça, na memória guardada.